Em um universo onde amor e tabu colidem, conheça a história de Marta, uma mulher de 30 anos que, após a perda do marido, se vê envolvida em um romance inesperado e proibido com seu cunhado de apenas 19 anos. Enquanto essa conexão avassaladora floresce, seus sentimentos de culpa e desejo a conduzem por um caminho repleto de dilemas e decisões. Como lidar com essa paixão inesperada sem deixar para trás os laços familiares? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa emocionante que desafia convenções e explora os limites do amor verdadeiro. Marta era uma mulher de 30 anos, com uma vida tranquila e sem grandes surpresas. Desde a morte do marido, ela se dedicava aos filhos e ao trabalho na pequena padaria que tinha herdado da família. No entanto, a vida quando nos menos esperamos pode nos surpreender. Foi em um aniversário de 50 anos do seu cunhado, Eduardo, que tudo começou a mudar. Eduardo, um jovem de apenas 19 anos, era charmoso e cheio de energia. Marta sempre o viu como um menino, mas naquela festa, ao olhar nos olhos dele, algo despertou dentro dela. A atitude confiante e a risada contagiante do rapaz a fizeram lembrar do tempo em que se sentia jovem e viva. Durante a festa, eles acabaram conversando, lembrando de histórias do passado, como as férias em família. O clima era leve, mas havia um ar de tensão e uma energia inexplicável entre eles. Marta sentiu o coração acelerar, um sentimento que não sentia há anos. Nos dias que se seguiram ao aniversário, Marta não conseguia tirar Eduardo da cabeça. Era algo perturbador, mas também excitante. Ele começou a visitá-la com mais frequência, inicialmente para fazer companhia aos filhos de Marta, mas rapidamente as visitas se tornaram frequentes apenas para os dois. Conversas banhadas em risos e troca de olhares ampliaram a cumplicidade entre os dois. Marta estava dividida entre o desejo e a culpa. Ela sabia que Eduardo era seu cunhado, mas o que sentia por ele era algo tão novo e forte. Uma tarde, após um dia de trabalho na padaria, Marta preparou um café para Eduardo. Enquanto conversavam sobre sonhos e planos, a presença dele a fazia sentir-se viva novamente, como se o peso dos anos a tivesse abandonado. Nesse momento, as mãos dele se tocaram levemente sobre a mesa, e um calafrio percorreu o corpo de Marta. O ato simples foi suficiente para que o desejo aflorasse entre eles, mas o que fazer com isso? Com o passar das semanas, a atração entre Marta e Eduardo cresceu, tornando-se impossível ignorar. Eles estavam cada vez mais próximos, e o relacionamento que começou como amizade estava se transformando em algo mais profundo. Uma noite, durante uma caminhada à beira-mar, o clima estava mágico. As ondas quebravam na praia e a lua brilhava intensamente. Foi nesse momento que Eduardo a puxou para perto e disse que nunca se sentirá tão feliz como ao lado dela. Marta, tomada pela emoção, não conseguiu resistir, e os lábios dele se encontraram em um beijo quente e apaixonado. A culpa e a dúvida logo se dissiparam naquele momento. Eles se permitiram sentir algo que nunca imaginaram que sentiriam um pelo outro. No entanto, o peso da situação logo invadiu a mente de Marta. E se alguém descobrisse? O que iriam pensar? A sociedade, o julgamento, a família. A felicidade logo se misturava com o receio de um amor proibido. Mesmo assim, a paixão era muito forte e os dois estavam dispostos a desafiar os padrões para viver esse sentimento único. Após aquele beijo, Marta e Eduardo se viram em um dilema. Eles sabiam que o amor que estavam experimentando poderia trazer consequências terríveis, mas a conexão que sentiam um pelo outro era inegável. Decidiram que iriam se encontrar mais uma vez para conversar. Marta sugeriu um local isolado, uma pequena cafeteria afastada, onde poderiam falar longe de olhares curiosos. Quando se encontraram, o clima estava tenso, ambos estavam nervosos, mas também ansiosos. Marta abriu o coração e falou sobre suas inseguranças, sobre como a sociedade poderia não aceitar aquele amor. Eduardo, por outro lado, alegou que o que sentiam um pelo outro era algo raro, que não deveria ser escondido por causa do que os outros pensassem. A conversa se transformou em um momento de reflexão, onde ambos perceberam que suas vidas estavam mudando radicalmente. Decidiram que teriam que ser cuidadosos, mas que também não deveriam deixar que os medos os paralisassem. Assim, com a certeza de que estavam fazendo algo arriscado,
mas que aquilo poderia trazer felicidade, os dois se entregaram a um amor inesperado, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Marta e Eduardo decidiram, então, iniciar esse novo capítulo de suas vidas com cautela. A cada encontro, eles se sentiam mais seguros e confortáveis um com o outro. A conexão que haviam construído era forte, mas a atmosfera ainda era carregada de incertezas. Em um belo dia ensolarado, Marta convidou Eduardo para passar a tarde em sua padaria. Ela estava animada com a ideia de mostrar a ele um pouco do seu mundo. Enquanto preparavam pães e doces, riam e compartilhavam histórias sobre o passado. Eduardo, com seu jeito descontraído, fez Marta esquecer as preocupações momentaneamente. Aquela era a vida que queria, alguém que a fizesse rir, que a fizesse sentir-se especial novamente. No entanto, a cada olhar cúmplice, Marta se lembrava do que estava em jogo. Quando Eduardo a ajudou a tirar uma bandeja do forno, suas mãos se esbarraram de forma eletrizante, e os dois se encararam, sorrisos nos lábios. Era um sinal de que os sentimentos estavam crescendo, mas também representavam um terreno perigoso que estavam pesando. Ao final do dia, mesmo após um tempo agradável juntos, a dúvida inundou a mente de Marta ao se deitar. Até onde aquilo os levaria? Do que eles realmente eram capazes de enfrentar juntos? Na semana seguinte, decidiram encontrar-se em um parque tranquilo, longe da rotina e da agitação da cidade. O parque era bonito, com árvores majestosas e flores coloridas, uma verdadeira lembrança de dias mais simples. Eles se sentaram em um banco à sombra e compartilharam suas experiências de vida, os desafios que enfrentaram e as alegrias que ainda queriam conquistar. Marta mencionou como a vida com o marido havia sido estável, mas ao mesmo tempo solitária após sua partida. Eduardo, com a sabedoria além de sua idade, falou sobre seus sonhos e aspirações de um futuro melhor. Era impressionante como a vida tinha colocado aqueles dois em caminhos tão diferentes, mas agora eles se encontravam em um mesmo pensamento e emoção. O ambiente acolhedor do parque permitiu que deixassem fluir sentimentos que ainda hesitavam em expressar. Eduardo comentou como desejava viver um amor que fosse verdadeiro, e Marta, com a voz trêmula, se perguntou se eles poderiam ser esse amor um para o outro. O que parecia ser um dia normal se transformou em uma revelação. Não importava a diferença de idade ou a relação de família, o que sentiam era tão autêntico que não poderiam ignorar mais. A cada toque e gesto, tornava-se mais difícil fugir das emoções que estavam crescendo entre eles. Com o passar dos dias, Marta percebeu que precisava enfrentar a situação sobre sua história com Eduardo de maneira mais clara. Começou a se preocupar com o que familiares e amigos poderiam pensar ao saber. O que ela mais temia era que isso pudesse magoar seus filhos ou manchar a memória do falecido marido. Tinha que ser forte e cuidar dessas questões, mas não queria deixar Eduardo ir embora. Então, decidiu que deveria compartilhar com alguém próximo como se sentia. Sua melhor amiga, Lúcia, sempre fora sua confidente. Em uma tarde ensolarada, elas se encontraram para tomar um café. Marta, nervosa, começou a contar sobre a amizade que se transformará em algo mais profundo entre ela e Eduardo. Lúcia ouviu atentamente, seu olhar demonstrando compreensão e empatia. Quando Marta terminou de desabafar, a amiga fez uma pausa, avaliando tudo com cuidado. Finalmente, ela falou: Marta, cada um vive a vida de acordo com seus sentimentos. O que você tem com Eduardo é especial, mas lembre-se de que suas escolhas impactam os outros também. O amor é bonito, mas seu coração deve sempre dialogar com sua razão. As palavras de Lúcia calaram fundo em Marta. Ela sabia que tinha que ser honesta consigo mesma e com Eduardo, mas também garantir que suas decisões não machucassem ninguém ao seu redor. Com o panorama de suas emoções ampliado pela conversa com Lúcia, Marta decidiu que precisava conversar com Eduardo sobre suas preocupações. Era hora de um novo encontro, onde teriam a sinceridade como ingrediente principal. Escolheram um pequeno café escondido na cidade, um lugar que oferecia a privacidade necessária para falarem abertamente. Quando Eduardo chegou, havia um brilho no olhar dele, uma alegria genuína de estar ali. Porém, assim que Marta começou a expor suas ideias e sentimentos, a atmosfera mudou.
Ela falou de suas inseguranças, da possibilidade da família não entender, e dos efeitos disso sobre seus filhos. Eduardo, inicialmente surpreso, ouviu cada palavra e depois falou com firmeza: Marta, compreendo suas preocupações, mas precisamos ser fiéis ao que sentimos. O amor pode surpreender, mas é essa conexão que nos faz querer seguir em frente. Eu não quero que você tenha que escolher entre mim e sua família, mas também não quero viver na sombra do que poderíamos ser. Vamos juntos encontrar um jeito de lidar com isso? A sinceridade dele tocou o coração de Marta. Eles estavam decididos a encontrar um caminho, um equilíbrio que permitisse que o amor deles florescesse, sem desconsiderar os laços familiares. Com um beijo carinhoso para selar aquele diálogo sincero, tiveram a certeza de que o amor poderia resistir aos desafios, desde que estivessem dispostos a lutar por ele. Depois daquele momento decisivo na cafeteria, Marta e Eduardo decidiram que não poderiam se afastar. A conexão que sentiam era intensa e inegável. Em uma das semanas seguintes, decidiram fazer uma pequena viagem para uma cidade costeira, onde poderiam relaxar e se permitir viver aquele amor sem tantas preocupações. Eles escolheram um hotel aconchegante, longe dos olhares da cidade onde viviam. Marta estava nervosa, mas a empolgação de estar ao lado de Eduardo a fazia sentir-se viva. Na viagem, puderam explorar pequenas praias e charmosas ruas, sempre rindo e conversando, como se o mundo lá fora não existisse. Cada toque entre eles era eletrizante, e Marta se sentia mais jovem e livre. Aqueles dias juntos foram mágicos e, ao mesmo tempo, um desafio pessoal. Enquanto caminhavam à beira-mar, conversando sobre suas vidas e sonhos, Marta comentou sobre como sempre colocará a família em primeiro lugar. Eduardo, ouvindo atentamente, disse que a vida é curta demais para viver com arrependimentos. Ouvindo aquilo, Marta refletiu sobre sua vida e seu papel como mãe e mulher. Os sentimentos por Eduardo eram um mundo novo que ela estava aprendendo a explorar, cheia de inseguranças e esperanças. Após os momentos alegres na viagem, o retorno à rotina trouxe à tona as preocupações que Marta tentava evitar. O medo de serem descobertos crescia a cada dia. Com saudades da liberdade que sentiram juntos, eles optaram por se encontrar secretamente nas tardes de domingo, quando seus filhos estavam em atividades. As reuniões se tornaram uma espécie de escape, um momento em que podiam esquecer as regras e o que a sociedade pensava sobre seu amor. Contudo, o medo de um desfecho indesejado pairava sobre eles. Marta decidiu que precisava expor suas preocupações. Em uma tarde nublada, enquanto preparava um café, ela disse a Eduardo que estava preocupada com o futuro deles. Eduardo escutou atentamente, e em seguida, propôs que eles mantivessem a relação, mas com mais cautela. O plano era se encontrar em lugares públicos, onde poderiam sentir a emoção sem o estigma de estarem sozinhos, como uma forma de proteger o que tinham. Essa ideia trouxe um pouco de segurança a Marta, mas ela sabia que, a cada encontro, a tensão e o desejo se tornavam quase insuportáveis. A cada toque e troca de olhares, a cólera da paixão se intensificava, desafiando-os a encontrar um equilíbrio entre a razão e a emoção. Conforme os encontros secretos se tornavam mais frequentes, Marta percebeu que a relação que tinham estava se aprofundando de maneiras que ela nunca imaginou. Eduardo era não apenas uma paixão, mas um companheiro que a fazia ver a vida sob novos ângulos. Em um desses encontros, durante um piquenique em um parque, eles começaram a falar sobre o futuro. Marta explicou suas inseguranças sobre a diferença de idades e a posição que ocupava na vida de Eduardo. Ele, com sua visão positiva, argumentou que o amor não conhecia barreiras e que as experiências compartilhadas valiam mais do que o que a sociedade dizia. Essa conversa fez Marta perceber que o que sentia por Eduardo não era apenas uma aventura passageira, mas algo que poderia se transformar em um alicerce sólido no futuro. No entanto, a pressão social ainda preocupava-a. Assim, os momentos de alegria eram frequentemente seguidos por desconfianças e brigas internas sobre o que fazer a seguir. Marta questionava constantemente se deveria, de fato, permitir que aquela história prosseguisse ou se deveria reverter essa paixão e proteger seus filhos de possíveis rumores. O mundo ao redor dela ainda era um lugar cheio de regras que, de certa forma, a limitavam. E, ao mesmo tempo,
ela se sentia dividida entre o que era certo e o que seu coração desejava. Com o tempo, a relação que começou cheia de insegurança se transformou em um laço forte, baseado na amizade e na confiança. Marta e Eduardo tornaram-se cúmplices não apenas em seus sentimentos, mas também em seus desafios cotidianos. Em uma tarde ensolarada, decidiram que era hora de dar um passo mais audacioso na relação. Conversaram sobre como seria importante conhecer um pouco mais da vida um do outro. Eduardo convidou Marta para conhecer seus amigos, uma forma de integrá-la à sua vida de forma sutil. Essa nova etapa trouxe muitas emoções para Marta, que ela estava animada, mas também com medo de como os amigos de Eduardo reagiriam. Quando chegou o dia, Marta se vestiu com muito cuidado, desejando se sentir bonita e segura. Ao encontrá-los, a tensão era palpável, mas rapidamente dissipou-se com as risadas e boas conversas. Eduardo apresentou Marta como uma amiga especial, e isso a fez sentir-se valorizada. Ao longo da noite, ela percebeu que a aceitação e o carinho de Eduardo por ela eram genuínos, e isso lhe deu mais coragem para continuar. Depois da noite com os amigos, porém, Marta soube que o orgulho e a entrega seriam seus maiores aliados. A conexão que tinham ultrapassava a visão convencional de amor e, com isso, ela se viu pronta para enfrentar o que viesse pela frente, apavorada, mas determinada a lutar pelo amor que sentiam. Após a noite memorável com os amigos de Eduardo, Marta sentiu um peso se levantar de seus ombros. Aquela aceitação a fez perceber que seus medos anteriores eram, muitas vezes, apenas frutos de sua própria insegurança. Eduardo estava ao seu lado, sempre a encorajando, e isso a motivou a viver aquele amor de maneira mais plena. Com a relação cada vez mais forte, eles se tornaram mais abertos sobre os sentimentos um pelo outro. Marta começou a apresentar Eduardo para pessoas próximas, começando com sua melhor amiga, Lúcia. A conversa entre elas foi intensa, Lúcia demonstrou preocupação com o que poderia acontecer se a relação se tornasse pública. Porém, Marta sentiu-se mais segura e confiante ao explicar que o que sentia por Eduardo era verdadeiro e que estava disposta a enfrentar o que viesse. A partir desse momento, uma nova fase começou para eles, o desejo de elevar a relação ao próximo nível, e não mais se esconder. Marta e Eduardo decidiram explorar esse novo sentimento juntos, aproveitando cada momento ao lado um do outro, enquanto lidavam com os desafios que se apresentavam. Com a mente mais tranquila após a conversa com Lúcia, Marta começou a se abrir mais sobre seu mundo para Eduardo. Ela o convidou para conhecer sua padaria, o lugar onde depositava sua paixão e onde mais se sentia viva. Eduardo aceitou o convite com entusiasmo, querendo entender melhor a rotina e os desafios que ela enfrentava diariamente. Assim que ele chegou, começando a conhecer o ambiente, Marta notou como ele ficava admirado com a simplicidade do trabalho, e isso a deixava contente. Enquanto eles preparavam juntos algumas receitas, riam e trocavam afeições, reforçando os laços que os uniam. Eduardo compartilhava sua visão sobre o que era aprender na vida, e Marta estava cada vez mais intrigada pela forma como ele a fazia enxergar as coisas sob um ângulo diferente. O envolvimento de Eduardo em sua vida cotidiana a fazia sentir-se mais confortável, como se estivesse abrindo as portas não só de sua casa, mas também de seu coração. O brilho nos olhos de Eduardo ao experimentar um novo doce criado por Marta fez com que ela sentisse que não apenas um amor surgira ali, mas uma verdadeira união de almas. Conforme os dias passavam, Marta e Eduardo começaram a solidificar cada vez mais a relação, mas eles ainda precisavam enfrentar algumas conversas difíceis. Uma tarde, em um parque, enquanto desfrutavam de um sorvete, Marta decidiu que era o momento perfeito para discutir o futuro. Com o coração na mão, ela comentou sobre os sonhos de cada um, esperando que Eduardo estivesse na mesma sintonia que ela. Eduardo, sempre honesto, disse que desejava construir um futuro ao lado dela, mas que também compreendia todas as possíveis sequelas que isso poderia acarretar, especialmente em relação à família e aos filhos de Marta. Embora o ar estivesse tenso, Marta sentia que essa sinceridade era essencial. Eles conversaram sobre como poderiam conciliar os desejos e a realidade, explorando a possibilidade de tornarem-se um casal formalmente, mas antes de qualquer passo, precisavam ser honestos sobre a situação e como apresentariam isso aos familiares.
Ambos acordaram que era fundamental criar um plano e buscar um momento apropriado para compartilhar a verdade, sempre respeitando a natureza dos relacionamentos que eles já tinham. Mesmo nervosa, Marta estava determinada a fazer o que fosse necessário para que aquele amor se tornasse parte da vida dela de forma honesta e plena. Depois da conversa honesta sobre o futuro, Marta e Eduardo se sentiam mais unidos do que nunca. Era como se um novo horizonte se abrisse diante deles. Marta decidiu que era hora de ser proativa em relação a essa nova realidade. Ela começou a planejar um jantar em família, onde teria a chance de apresentar Eduardo a seus filhos. Com o coração acelerado e um misto de expectativa e receio, ela escolheu um dia que seria especial, onde poderiam conversar de maneira tranquila. Na noite do jantar, a cozinha estava repleta de aromas deliciosos, enquanto Marta arrumava a mesa com todo carinho. Eduardo chegou com um buquê de flores, e aquele gesto, embora simples, fez seu coração se aquecer. Ao se sentarem para comer, a tensão era palpável, mas a presença de Eduardo parecia afastar os medos. Durante a refeição, as conversas fluíram naturalmente, e Marta pôde ver como seus filhos começaram a aceitar Eduardo com facilidade. No entanto, a hora da verdade estava se aproximando. O momento decisivo veio quando Marta, olhando nos olhos das crianças, decidiu apresentar Eduardo como um amigo que havia chegado para trazer alegria às suas vidas. Nos poucos momentos de interação, Eduardo conquistou a simpatia dos filhos, mas Marta sabia que ainda teriam que trabalhar mais essa situação juntos. O amor que crescia podia ser vivido agora sob uma nova luz, mas o caminho ainda era longo e cheio de desafios, trazendo a incerteza de que o que estavam construindo também se tornaria sólido e aceito pelos outros que amavam. O amor pode surgir nos lugares mais inesperados e desafiar convenções sociais, mas é fundamental equilibrar os sentimentos com a responsabilidade e consideração pelos que nos cercam. A jornada do amor verdadeiro envolve diálogo, compreensão e coragem para enfrentar preconceitos. Qual outra história de amor ou relacionamento complicado você gostaria de ouvir? Compartilhe suas sugestões nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro pode superar barreiras, como a aprovação da família e a diferença de idades? Como você lidaria com um amor considerado proibido? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, onde traremos mais histórias inspiradoras e cheias de emoções.